Boa noite, irmãos. Na Casa Espírita Joana de Ângeles, de Florianópolis, estamos iniciando as nossas atividades da noite de hoje, rogando a Deus, rogando a Jesus, aos mentores espirituais que orientam os trabalhos desta casa, que possam, nesses minutos que estivermos aqui reunidos, possamos transmitir as vibrações, as melhores vibrações de paz, de sabedoria, as melhores vibrações de harmonização a todos os nossos irmãos que necessitam de esclarecimento do Evangelho. Rogamos assim o amparo espiritual nesse momento e que possamos ter tranquilidade, paciência, para absorver os ensinamentos da noite de hoje. Que tenhamos paz. Que tenhamos paz. Meus irmãos, coube-nos hoje a tarefa, de falarmos sobre a indulgência. Sobre a indulgência. Me esqueci de me apresentar, sou Jorge Pérez. Sou Jorge Pérez, trabalhador lá do Centro Espírito Fraterna, o CEUF, lá da Vargem Grande. E estamos aqui em visita a esta casa, a Joana de Ângeles, para transmitir o ensinamento da noite de hoje. A indulgência. A indulgência está lá no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. O capítulo 10 está dentro da divisão metodológica de Kardec, como a parte em que inicia-se a redenção individual. A redenção individual do ser, a formação do ser. Nós temos a básica, os 4 primeiros capítulos, e depois nós entramos na parte da redenção individual. Logo em seguida, nos capítulos posteriores, será a redenção coletiva. Essa redenção individual é que prepara o indivíduo para o seu aperfeiçoamento, individual. E nisso Kardec já iniciou essa parte, fazendo uma relembrança, uma releitura das bem-aventuranças, que seria o destino daqueles que já alcançaram a sua perfeição. Tá bom? Então, bem-aventurados misericordiosos, lá no item 16, 17 e 18, se eu não me engano, a indulgência, que nos leva a pensar. Perdoai para que vos perdoem, reconciliar-se com seus adversários, sacrifício mais agradável a Deus, o argueiro e a trave no olho, não julgueis para não seres julgados, perdão das ofensas, a indulgência, e encerra com aquela pergunta de Kardec: é proibido repreender os outros? Essa é a parte desse capítulo 10 em que vai nos tocar profundamente, para que possamos entender e possamos começar a pensar na nossa redenção individual. Que às vezes nós pensamos em querer evoluir e fazer, nós pensamos em querer que o outro evolua, Então nós ficamos pregando e falando e puxando e corrigindo o outro para que o outro evolua. Nos esquecemos que nós primeiros temos que ter essa consciência evolutiva, que é a redenção individual, que é a transformação do indivíduo primeiro, para depois nós podermos passar para os demais irmãos. Vamos lá. Na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como entendia Jesus? A profundeza. Ele podia ter perguntado o que é caridade, O que é caridade? Ou para que serve caridade? Não, Kardec perguntou de uma maneira mais objetiva. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como entendia Jesus?
E se nós pegar todos os ensinamentos de Jesus, todos, se nós pegar todos os ensinamentos de Jesus, nós vamos ver que Jesus, em todos os ensinamentos dele, em tudo que ele falava, em tudo que está transcrito nos evangelhos, nas escrituras, ele nos dá a entender a caridade. Todos os ensinamentos. Tudo que foi feito, ele nos dá esse sentido da caridade. Como entender, como fazer, como aconselhar, como curar, como levar, como buscar, como aproximar. Caridade, tudo isso é caridade. Então todo o evangelho é base dele, toda ela, a direção, talvez a base não, mas a direção que ele nos dá de ensinamento é o exercício da caridade. Qual a resposta dos espíritos? Todo mundo sabe decor, né? Tem até alguns mais espíritas mais, a gente chama de BIP. BIP, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Esse é a resposta para o verdadeiro sentido da caridade, conforme entendia Jesus. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Aí se liga lá, redenção individual. Para que eu me transforme, para que eu cresça espiritualmente. Estou seguindo isso? Aí nós perguntamos, eu estou seguindo isso realmente? Eu estou dentro desse propósito da caridade? Da benevolência para com todos? Será que quando eu falo e eu estou aqui lendo, quando eu estou lendo indulgência para as imperfeições dos outros, eu me coloco nessa posição? Perdão das ofensas, será que eu já assimilei isso? Esta é o entendimento da palavra caridade, conforme Jesus. Benevolência. A benevolência expressa a qualidade de alguém que é benevolente. Quer dizer, afetuoso, trata com estima em relação ao próximo. Né? Também pode demonstrar benevolência, pode demonstrar bondade, a boa vontade para com o outro. A boa vontade para com o outro. Né? Ou simplesmente, quando nós sempre relacionamos falando em benevolência, já fala em caridade, né? A gente já, benevolência, caridade. Então ela expressa essa virtude. A benevolência é uma virtude que expressa a caridade. A caridade. A indulgência. A indulgência é a característica de quem é indulgente. É quem é indulgente. Ela, vamos dar um significado assim para ela, é aquela que dá a facilidade de perdoar as faltas alheias. A indulgência. Ela nos dá, é aquela sensação, aquela virtude, é aquela virtude que nos dá para perdoar as faltas alheias. Já nos ligamos nisso, né? Então todos nós aqui já estamos ligados nisso, eu estou fazendo isso. Começa a refletir já, né? Como é que nós estamos pensando nisso? Será que eu estou assim? Já começa isso. Aí, esse questionamento nós temos que estar fazendo toda hora. Esse questionamento nós temos que estar fazendo toda hora. Quando nós falar em benevolência, indulgência e perdão, nós já temos que estar. Esse tem que ser o meu caminho. Tem que estar refletindo. Será que eu estou desviando desse caminho? A benevolência também ela é relacionada, também nós podemos pensar com clemência, né? A benevolência não, desculpe, a indulgência como clemência, como tolerância, que são assim, e ela está ligada, como foi ligado muito para nós, né? Como castigo, né? Como retirar de castigo. Então quando se diz assim, eu quero a indulgência, é para livrar-se do castigo. Sempre foi pensado assim, né? Mas quando nós começamos a pensar nela como um dos atributos, uma das características da caridade, nós já começamos a ver que ela é mais ampla. E ele fala também do perdão. O perdão é liberar alguém de alguma culpa. Perdão é liberar alguém de alguma culpa. De uma ofensa, de uma dívida. Né? Mas é sempre fundamental, quando nós falamos em perdão, é não guardar o tal do ressentimento. Uma coisa é perdoar, outra é manter o ressentimento. Né? Então o perdão tem esses atributos de nos liberar da culpa. Nossa ou do outro.
ou do outro, tá? Então, benevolência, demonstrar bondade ou boa vontade em relação às outras pessoas. Indulgência, disposição para perdoar culpas ou erros. Perdão, desprender-se do ressentimento. Desprender-se do ressentimento. Aí perguntaram assim, então, sempre perguntaram para Chico, né? Para o Chico Xavier, qual que. Emmanuel estava sempre puxando ele, né? Emmanuel estava sempre cobrando alguma coisa do Chico, né? Para ele manter-se a linha reta, né? Aí pergunta assim, para o Chico Xavier, em que matéria Emmanuel era mais exigente? E o Chico respondia, no trato com os outros. Então ele cobrava mais do Chico o trato com os outros. Aí nós ficamos refletindo assim, e nós com o trato com os outros? Como é que nós ficamos? O que nós podemos estar pensando nisso? Nós com o trato com os outros. Reflitamos então sobre a indulgência. Já falamos que é a característica daquele que é indulgente, né? Que significa facilidade em perdoar falhas, as faltas alheias, né? Ligada à clemência, ligada à tolerância, ligada ao perdão, e outras atitudes, né? Atitude de absolvição, de castigo, na justiça se fala muito sobre a indulgência. André Luiz nos diz o seguinte, bem claro, e é uma frase bem precisa dele, a indulgência é a caridade vestida de silêncio. André Luiz, a caridade vestida de silêncio. É simples o ato a ser realizado. É a caridade vestida de silêncio. Olha a profundidade da frase, né? Vestida de silêncio. Mas como é difícil, então, viver a indulgência, né? É difícil ou não é? Eis um desafio para os aprendizes da lei eterna. Eis um desafio para nós espíritas, para nós trabalhadores da casa espírita, em indulgência. Já viu quando nós estamos nos grupos de estudo, no grupo de trabalho, e nós ficamos cobrando, ou censurando, ou julgando o outro colega que está do lado? Às vezes um ou outro por desconhecimento, ou por, no momento, mais afoito da resposta, né? E nos dá uma resposta errada, ou tem uma atitude errada, e nós já julgamos, nós já condenamos no momento. Indulgência. Indulgência. Então, quando nós estivermos, né, dentro desses grupos, lembra lá? O que Jesus falou para o grupo? Qual foi a mensagem que Jesus deu para o grupo? Juntou os apóstolos, né? Antes, quase no momento lá, logo em seguida, depois aparece a ocorrência lá para ele, que ele ia ser preso, né? O que ele falou? Amai-vos, né? Amai-vos. Amai-vos uns aos outros. Esta é a recomendação para o grupo, que ele deu para o grupo. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. E nós, como trabalhadores da casa espírita, devemos pensar assim também. É um grupo. Amai-vos uns aos outros. Como que nós vamos amar uns aos outros? Indulgência, benevolência, perdão. Treinamento em casa, aqui no grupo. Quando nós treinamos, e nós devemos treinar muito, porque nós estamos aqui, nós estamos envolvidos com o Evangelho. Quando nós entramos na casa espírita, seja qual for o trabalho que vai fazer, vem aqui fazer, hoje é mutirão da limpeza, né? Vamos cuidar do jardim, vamos pintar a parede, vamos fazer o almoço fraterno. Nós temos que perdoar, nós temos que ser benevolentes e nós temos que ser indulgentes. Treinamento, nós estamos aqui treinando, nós estamos aprendendo e colocando em prática o ensinamento dentro do grupo. Para quê? Para quando nós sairmos daqui da casa, do grupo, quando nós formos para nossas casas, onde está o grupo familiar, para quando nós formos para o nosso local onde executamos a nossa atividade profissional, lá também agir com benevolência, indulgência e perdão. Lá no grupo de trabalho. Mas meu patrão é chato pra caramba.
Me incomoda 24 horas, o tempo todo. Exige demais de mim. Exige mais de mim. Cobra tudo que tem que cobrar. O que eu tenho que fazer? Benevolência, indulgência e perdão. Principalmente a indulgência, né? Porque nós vimos ali, André Luiz nos diz, ó, caridade vestida de silêncio. Se alguém te repreende, silencie, corrija-te. Se alguém te ofende, não assimila. Não assimila a ofensa, corrija-te. Aí, ó. Não somos juízes da conduta alheia. Não somos juízes da conduta alheia. Tampouco censores do entendimento do próximo. Contudo, deve existir o bom senso e o equilíbrio, não permitindo, olha só, não permitindo que o movimento espírita, através das suas unidades praticantes, as casas espíritas, os centros, deem exemplos lamentáveis aos que procuram em busca de orientações de fato espírita, desorientados, baseado em entendimentos pessoais. Olha aí. Então não é porque eu tenho que ter a benevolência, a indulgência, o perdão dentro do grupo espírita. Então, falar aqui só do grupo espírita, da casa espírita, que eu estou vendo que está sendo desvirtuado, ou que aquele companheiro de jornada está desorientando-se, baseado em entendimentos pessoais, está divergindo daquilo que está pregonizado no entendimento da doutrina. E nós vemos aí, né? Vários grupos assim, várias atividades assim, que acabam se diluindo por falta de entendimento. Aí nós vamos entrar com a benevolência. Aí nós vamos entrar com a orientação, com a recondução, que isso faz parte. Então não é porque nós temos que agir assim que nós vamos ficar calados ou vamos ficar parados diante do quando está sendo desvirtuado o nosso trabalho. Espíritas, queremos falar-vos hoje da indulgência, sentimento doce e fraternal, que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem pouco fazem uso. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 16, bem no início, primeira frase. Sede indulgentes com as faltas alheias, quaisquer que elas sejam. Não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações. Não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações. E o Senhor usará da indulgência para convosco, como da indulgência houver de usado para com os outros. Aí, olha outra frase. Quando perdoardes os vossos irmãos, não vos contentei com estender o véu. Quando julgardes Quando perdoardes aos vossos irmãos, não vos contentei em estender o véu do esquecimento. Não vos contentei em estender o véu do esquecimento sobre suas faltas. Porquanto, mais das vezes, muito transparente, o nosso véu do esquecimento, muito transparente. Está lá na mensagem de João, né? Bispo de Bordel, está lá no Evangelho. Quando perdoardes aos vossos irmãos, não vos contenteis com estender o véu do esquecimento sobre suas faltas, porquanto, as mais das vezes, muito transparente é esse véu para olhares os vossos. E mesmo assim, né? Nós perdoamos, mas passou uma jornada, duas, nós falamos, deu outro acontecimento, ó, lembra que eu te perdoei. Não é assim? Então é esse o véu transparente do esquecimento que às vezes nós lançamos. Esse que ele está nos dizendo aqui. Lembramos, irmãos, indulgência
facilidade para perdoar os erros cometidos pelos outros, clemência, demonstração de perdão a um castigo ou pena, a uma ofensa, tolerância às ações particulares. Ser indulgente é saber relevar, perdoar, esquecer, dissimular diante de tudo que pode ser reprovável no comportamento semelhante. É uma das virtudes que caracteriza o verdadeiro cristão e que se expressa na nossa postura, pela postura complacente, compreensiva que se adota perante as faltas e imperfeições do próximo. Aí ele pergunta assim: que benefício proporcionamos ao próximo? Que benefício proporcionamos ao próximo sendo indulgentes? A indulgência que demonstramos em nosso comportamento pode sensibilizar o coração das pessoas, concitando-as a se melhorar e a proceder também com indulgência. E isso propicia a que se regenerem de suas possíveis faltas. A nossa indulgência tem o efeito salutar de fazer com que o próximo se sinta merecedor da solidariedade alheia, e isso torna feliz. Eu fui perdoado. Fico feliz. Então agora eu vou ver, eu errei e fui perdoado. Vou procurar não errar mais. Eu fui intolerante, mas fui perdoado. Agora eu vou ser mais tolerante. Olha aí. Tudo por causa do nosso ato, da nossa exemplificação. E quanto a nós próprios, que benefício ela nos proporciona, a indulgência? A conquista do coração do próximo, a sua amizade, além do bem-estar que estarmos experimentando, decorrente da certeza de que procuramos cumprir o mandamento divino, contido no amai-vos uns aos outros. Estamos cumprindo. Quando nós vemos assim, quando nós toleramos, né? Quando nós somos indulgentes, nós vamos ver que nós estamos cumprindo. Nós estamos cumprindo o amai-vos uns aos outros. O que nos pergunta mais? Sendo indulgentes, não estaremos acobertando o erro que deve ser corrigido? Evidente que o erro deva ser corrigido. Entretanto, a justiça divina age com misericórdia, permitindo que o pecador se regenere por si mesmo. Então não há uma imposição. Por si mesmo. Nós não temos aquela capacidade de dizer corrija-se agora, né? Venha por esse caminho. Não. Nós temos que achar o caminho. Nós temos que ouvir o chamado para que nós possamos ser escolhidos. Quem escolhe? Muito chamado, pouco escolhido. Quem chama? A verdade. Quem escolhe? Eu mesmo. Eu que vou escolher o caminho. Não é assim a mensagem? Eu que escolho o caminho. É difícil então ser indulgente. Sim, em face do estágio evolutivo em que nós nos encontramos. Ainda é mais fácil criticar os atos do próximo do que elogiar algum comportamento, né? Aí é por isso que é urgente essa necessidade de cultivar essa virtude. Por isso que é urgente nós cultivarmos essa virtude. E aí pergunta assim: e por que não devemos ser indulgentes para com nós mesmos? Com nós mesmos. Nós não erramos? Muitas das vezes. Na verdade, nós mais erramos do que acertamos, né? E nós devemos ser indulgentes com nossos erros? De maneira nenhuma, porque aí nós vamos estar fazendo o mesmo erro. Se nós erramos e conseguimos perceber que erramos, nós devemos corrigi-lo. Imediatamente. Imediatamente. Devemos corrigir imediatamente. Então, e por que a gente não faz isso? Por que nós não respeitamos o outro? Por que nós não somos indulgentes? Por que não entendemos? Enquanto o orgulho ainda estiver ditando as regras do nosso comportamento, só teremos olhos para exalçar os erros alheios. Enquanto o orgulho ainda ditar as regras do nosso comportamento,
Por isso que o orgulho e o egoísmo são as chagas da humanidade, né? Nós só teremos olhos para exalçar. Então a gente olha aqui e diz, o fulano errou. O fulano está errando demais. Errou de novo. Aí vem a frase lá, e o cisco no seu olho, você não está enxergando? Você não está enxergando a trave no seu olho ou só está olhando o erro do outro? Está lá no ensinamento, olha aí. De que modo a indulgência constitui uma forma de se praticar a caridade? A indulgência tem por objetivo a prática das atitudes que visam a promoção do bem-estar do próximo. Constitui-se, por isso, em uma das sublimes maneiras de se expressar a caridade. A prática de atitude que visam a promoção do bem-estar do próximo. Aí entra muito para nós que somos trabalhadores da assistência e promoção social espírita, o famoso APS. Então nós vamos lá distribuir a cesta básica, dar a necessidade material para aquele por necessidade, aí a gente fica cobrando. Fulano, porque olha só, de novo, fulano está assim. Por que você não vai arrumar um emprego em vez de pedir uma cesta básica? Né? Por que você não faz? Então nós cobramos. Não, e o nosso trabalho, indulgência. Por objetivo a prática de atitude que visa a promoção do bem-estar do próximo. Ligadinha com a benevolência. E nós, às vezes, lá dentro da atividade da assistência e promoção social espírita, nós julgamos aquele que vem pedir uma assistência na nossa casa espírita. Nós julgamos. Aquele que está ali em situação de rua, nós ficamos julgando. Indulgência, benevolência e o perdão. Meus irmãos, está quase no fim. Quase no fim. Quase no fim. O que nós podemos ainda acrescentar mais? Orgulho se encontra na base. Orgulho se encontra na base como móvel de quase todas as ações humanas. Esta é a razão por que Jesus se empenhou tanto em combatê-lo como o principal obstáculo do progresso. Aí, tá bem lá no item 10 do capítulo, no item 10 do capítulo 10. Tá lá no capítulo, quase no finalzinho, tá? Então nós ficamos assim, pensando e refletindo. Indulgência. O que eu tenho que fazer para melhorar? O que eu posso fazer? Primeiro item, né? Não se sentir ofendido. Não se sentir ofendido. Não podemos se sentir ofendido. Não se sinta ofendido. Não retribua o mal com o mal. Não guarde rancor e nem raiva. Não deseje a vingança. Não deseja vingança. Não está na mensagem. Ofereça outra face. Não está na mensagem. Perdoe não 7, mas 70 vezes 7. Não é assim? Amar o inimigo, não é assim a mensagem? Perdoá-lo incondicionalmente, seja inimigo ou não seja. Tenha a sua atitude de indulgência com qualquer ser que está junto conosco nessa jornada. Por quê, meus irmãos? Porque chegará um momento em que nós lá na espiritualidade, quando estivermos lá na nossa consciência espiritual, depois de uma passagem de mais uma jornada terrena, não acontecer aquilo que lá nas escrituras, quando Jesus falava e volta e meia ele dava assim, ele dizia, jogue lá para fora, saia do corpo físico, né? Não tem as mensagens? E lá fora vai ter o quê? Haverá choro e ranger de dentes. O que é o choro e o que é o ranger de dente, tanto falado no Evangelho? O nosso remorso. Lá na espiritualidade. Prometi, fiz uma trajetória, fiz um projeto reencarnatório. Um projeto reencarnatório que eu conseguiria executar com facilidade. E eu não consegui. Aí vem de nós, e eu não consegui novamente. Aí sim, haverá choro e ranger de dente. Aí nós vamos
realmente ficarmos tristes por não termos conseguido. Porque então, à vez de mostrar-vos tão clarividentes com relação ao próximo e tão cego com a relação a vós mesmos. No mesmo capítulo 10, item 18. Item 18. E aí tem aqui uma passagem aqui grande, que nós vamos falar em perdão e falar em indulgência e benevolência. A que mais chama atenção, que mais destaca, é a da mulher adúltera, né? A da mulher adúltera. O que acontecia? Jesus, depois de passar a noite lá orando, chega e encontra. Trazem a ele uma mulher que foi pega em adultério. O que Jesus fez? Abaixou-se e ficou escrevendo no chão. Enquanto falavam dela. Enquanto diziam os erros que ela tinha cometido. Dizem, né? Que Jesus, quando ele escrevia, era o nome daqueles que estavam em volta delas, que tinha algum erro. E isso que ele escrevia o nome, fulano, começou a escrever o nome. E que ele pergunta, o que você vai fazer agora, né? Apedrejamos ela ou não? O que Jesus disse? Pode apedrejar, né? Mas atira a primeira pedra aquele que não tem nenhum pecado. O que aconteceu? Aí ele pergunta para a mulher, onde estão aqueles que te condenavam? Né? E ela diz, todos foram embora. Aí Jesus dá a mesma receita que vem dando para nós diariamente. Ele fala para ela a mesma receita que ele nos diz diariamente toda vez que nós erramos. Vá e não peques mais. Não torne a pecar. E nós erramos continuamente, nós ofendemos diariamente, nós pensamos mal diariamente, nós julgamos os nossos companheiros, os nossos familiares, os nossos companheiros de estudo, de jornada da casa espírita, diariamente, por pensamento, nós julgamos. E Jesus vem nos dizer, está perdoado, meu irmão, mas não peque mais. Mas não peque mais. Meus irmãos, e como que nós vamos tentar, e como que nós vamos iniciar essa nossa reformulação de pensamento? Como é que nós vamos fazer isso? Eu tenho que ser, como nós falamos na mensagem desde o início, benevolência, indulgência e perdão. Como é que nós vamos trabalharmos? Trabalhar para alcançarmos essas virtudes. Evangelho. Não tem outro caminho. Evangelho. Debruce-se ao estudo do Evangelho. Entenda o Evangelho. Busque o Evangelho em todas as atitudes. E assim conseguiremos alcançar todas essas virtudes. Mas é muito demorado. Mas esta encarnação está difícil. Eu já passei da meia idade. Já estou mais indo para o lado espiritual do que o material. Minha jornada terrena está por fim. Meus irmãos, olha o choro e o ranger de dente, ainda dá tempo. Para o esclarecimento. Se você não vai se modificar desta maneira, de imediato, pelo menos leve a bagagem do conhecimento com você. Estude Evangelho, se debruce nos ensinamentos de Jesus. Os nossos irmãos que tiveram esta oportunidade de estar junto a Jesus, que tiveram a oportunidade de transcrever os ensinamentos de Jesus para que ele se perpetuasse. Nós temos que dar também a oportunidade do estudo e a gratidão por esse conhecimento. Queridos irmãos, que Jesus nos abençoe nesse momento. Que a reflexão da noite de hoje tenha nos tocado e que nós possamos ter a curiosidade, que nós possamos ter o discernimento do aprendizado e procurarmos, assim, crescer, rogando sempre nesse momento que as vibrações de bondade e de amor possam ir ao encontro de todos os nossos irmãos,
principalmente aqueles nossos irmãos que se encontram nos leitos hospitalares, para o seu restabelecimento das suas energias, da sua saúde física. Oramos por aqueles nossos irmãos que estão lá no trabalho, dedicados, para que os seus pacientes possam ser restabelecidos. Oramos pelos familiares que têm a angústia do silêncio, da notícia daquele que está hospitalizado, que eles possam ter o conforto no coração. Oramos pelos nossos irmãos que, ocasionado pela pandemia, retornaram à pátria espiritual, que eles possam ter uma trajetória de paz, de harmonização, que eles possam ter um reconhecimento nesse momento da sua nova situação de vida e que assim continuar na trajetória evolutiva. Bom Mestre Jesus, nos abençoe sempre, que possamos cada vez mais ter paz e sabedoria em nossos corações. Obrigado a todos.